Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, capítulo 13, o versículo de número 16. Está escrito assim: Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Aqui está uma palavra de Deus que foi transmitida através de Jeremias para o povo de Israel, falando a eles sobre o que estava próximo de acontecer, que poderia ter sido evitado. O Senhor Deus, através de Jeremias, chamou o povo de Israel ao arrependimento, ao temor, à obediência a Deus, mas eles se fizeram de surdos, eles não quiseram ouvir a palavra de Deus dita por Jeremias. E o certo é que tudo quanto Deus usava Jeremias para aquele povo, eles faziam o contrário. Jeremias, o profeta do Senhor, ele sofreu muito com isto. Ele é conhecido na Bíblia como sendo o profeta das lágrimas, o profeta chorão. Por quê? O sofrimento de Jeremias foi muito forte, mas ele não se intimidou em transmitir a eles a palavra do Senhor. Haja vista, desde o momento em que ele foi escolhido pelo Senhor para ser profeta, veja que ele era da família de sacerdote. O pai dele era sacerdote. E o Senhor Deus o chama para profeta, um ofício totalmente diferente. O sacerdote é aquele que ouve o povo e vive para interceder, vai à presença de Deus, faz a intercessão pelo povo, recebe a orientação de Deus e transmite para o povo. Esse é o trabalho do sacerdote. Já o trabalho do profeta é ouvir a palavra de Deus e trazer diante do povo e transmiti-la. E a profecia, ela é mais incisiva, ela é mais marcante, porque o profeta, quando vem, ele vem com toda a autoridade, ele vem assim diz o Senhor. E aí ele vai dizer o que o Senhor disse a ele, para aquele povo. E na maioria das vezes, o profeta de Deus, ele é usado para falar com o povo sobre situações que Deus viu que não lhe agradou e caminhos pelos quais o povo está entrando que não é bom. Então Deus toca no seu profeta, enche-o do Espírito, dá a ele uma mensagem certa, segura, firme, e ele vem e não troca as palavras, não negocia, não alivia, ele fala exatamente o que Deus orientou ele a dizer para o povo. Então o ofício de profeta era um ofício muito sofrido. Havia muitas pessoas que eram contra os profetas, porque o profeta só vem falar do erro das pessoas, ele vem tocar no ponto que as pessoas estão falhando diante de Deus. Sim, mas é a voz de Deus para chamá-los, despertá-los de que eles estão entrando por um caminho que não é bom e que Deus espera que eles obedeçam a sua palavra e entrem por um caminho reto, pelo caminho da retidão, que possam reconsiderar o caminho por onde eles estão andando, que é um caminho difícil e perigoso. E o trabalho do profeta é este. E quando o Senhor chamou ele, ele disse: Senhor, eu sou uma criança. O Senhor disse: não diga, eu sou uma criança. Porque aonde eu te mandar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor,
E o Senhor tocou a boca dele e disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Palavras quentes, palavras fortes, palavras poderosas. E o Senhor disse: ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos. Olha a função do profeta: para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares e também para edificares e para plantares. E o Senhor disse aqui, tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Deveria haver aqui a lealdade e a fidelidade do profeta ao que Deus dizia a ele. E ele diz: dize tudo quanto eu te mandar, não desanime diante deles, porque eu farei com que não temas na tua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra todo o povo da terra. Então veja, os reis, os príncipes, os sacerdotes, o povo da terra, eles estavam contrários à vontade de Deus. E o profeta vem como a voz de Deus, como uma última oportunidade que Deus está dando a este povo de, ao ouvirem a voz do profeta, que é a voz de Deus, eles então pudessem se consertar diante do Senhor e o Senhor Deus estender sobre eles a misericórdia e prover o livramento necessário. Mas diz aqui, qual era a reação daquele povo quando Jeremias começava a pregar? Então diz, e pelejarão contra ti. Jeremias foi enfrentado por aquele povo, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, Jeremias recebeu aqui uma promessa de Deus, de que ele seria firme no trabalho que Deus lhe confiaria e que as pessoas se levantariam contra ele, mas isso não deveria despertar nele sentimento de medo, de provocação, de ocultar-se, não querer mais falar, não. Mas ele disse, mas eu serei contigo. Então, se Deus prometeu estar com o profeta pode dizer tudo quanto Deus mandar, que Deus não vai abandoná-lo, Deus vai estar com ele até o fim. Promessa de Deus para Jeremias. E observe aqui, neste capítulo que eu li, dentre tantas profecias, no capítulo 13, o versículo 16, está escrito assim, dai glória ao Senhor vosso Deus. O Senhor Deus estava pedindo àquele povo que desse glória ao nome dele. Porque quando o povo dá glória a Deus, significa que o povo reconheceu a condição em que eles estavam e procurou se achegar a Deus, e a maneira de aproximar-se de Deus é dando glória. É dando glória. Dai glória ao Senhor vosso Deus. Esta foi a palavra de Jeremias para aquele povo, chamando a eles ainda para esta oportunidade. O cativeiro estava à porta, o castigo estava à porta. Eles iam perder o direito à terra, o direito ao templo, a liberdade deles, iriam ter que ser levados para outra terra, mas Deus veio falando. Mas o povo se endureceu de uma tal maneira que não havia palavra de Jeremias que soasse como boa para aquele povo. Porque todas as palavras que Jeremias dizia, eles entendiam, interpretavam como uma palavra má. E, portanto, eles não obedeciam. Pelo contrário, eles se posicionaram contra Jeremias e contra a palavra de Jeremias, que, na verdade, não eram palavras de Jeremias, eram palavras de Deus na boca de Jeremias. Preciso entender isso. E quando nós encontramos aqui sobre dar glória ao Senhor, nós vamos encontrar em vários textos da palavra de Deus
falando sobre a glória ao Senhor. O salmista, lá no Salmo 24, os versos 9 a seguir, está escrito assim, no Salmo 24, quando ele fala sobre a glória do Senhor. Versículo 9 diz assim, versículo 8 a 10. Versículo 7 a 10. Assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então o Senhor é o Deus da glória, é o Rei da Glória, é o dominador, é o soberano, é o glorioso. É o nosso Deus que é rodeado de glória. E todos dão glória a ele. Os anjos o glorificam. Jesus o glorificou na terra. Os seus servos o glorificaram. Os profetas os glorificaram. Reis se levantaram tementes a Deus, dando-lhe glória. Mas aqui, neste texto que nós encontramos, ele está pedindo ao povo, dai glória ao Senhor vosso Deus, através de Jeremias. Por quê? Este povo deixou de glorificá-lo. E por que é que um povo deixa de glorificar a Deus, de dar glória ao Senhor? Porque eles se voltam o coração para trás, já não tem mais o prazer na comunhão com Deus, já não tem os ouvidos atentos para a palavra de Deus, e, portanto, tudo que vem no sentido de chamá-los para próximo de Deus, eles não se sentem bem, porque eles estão habituados numa vida errada, distante da presença de Deus, que qualquer palavra que Deus usar, um servo seu, uma serva sua, para trazê-lo de volta, aquilo certamente pode lhe causar até aborrecimentos. Deus abençoe a irmã Doraci. Foi assim com Jeremias. Cada vez que Jeremias se posicionava diante do povo e dizia, assim diz o Senhor, Jeremias ia ter problemas. E teve muitos problemas, muitos sofrimentos, por causa do endurecimento, da desobediência, da rebeldia daquele povo. Mas ele não se intimidou. Ele continuou falando, embora sofrendo, embora sendo desprezado. E uma vez o jogaram dentro de uma cisterna. A felicidade é que não tinha água naquela cisterna e outras pessoas, tomando ciência da situação de Jeremias, o tiraram daquela cisterna porque ele foi jogado para morrer. Veja o que fizeram com o profeta do Senhor. E Jeremias não era profeta que ficava jogando bênção na cabeça do povo e contando mentira como os que tem na atualidade, não. Jeremias era um profeta fiel e verdadeiro diante de Deus. Ele falava o que Deus dizia para ele. E sofreu, e muito. Não só Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel, Elias, tantos outros profetas. O profeta, ele sempre vinha com a palavra de Deus para uma chamada de posição do povo. E nem todos gostam desta chamada de Deus. Mas Deus faz isso para o bem. É uma oportunidade que Deus dá à pessoa. Se a pessoa atentar para o que Deus diz e pede, ele está seguro. O Senhor Deus provê livramento para ele. Se todavia ele não der atenção, virar as costas para o Senhor, o castigo de Deus vai vir, mais cedo ou mais tarde, ele vai acontecer. Observe aquele cego que Jesus curou lá quando estava caminhando com os discípulos e alguém quis questioná-lo, porque Jesus não podia fazer aquilo, como já viu fazer aquilo, e perguntaram ao cego e disse, quem foi? Foi Jesus. E vocês querem ser discípulos dele? Não, nós não, seja você. E alguém disse, dá glória a Deus. Mandando o cego dar glória a Deus. E ele deu glória a Deus. Ele foi curado. Ele teve a bênção de Deus. Ele entendeu qual era o motivo para dar glória a Deus. Abraão, diz o escritor
aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele deixou gravado lá que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então veja o valor de dar glória a Deus. Deus é o único digno de ser glorificado. E a glória que pertence a Deus, ele diz, a minha glória a homem nenhum a darei. A glória é do Senhor. Agora, a glória de Deus, quando ela se manifesta sobre a nossa vida, as bênçãos, os livramentos e a direção de Deus vêm para a nossa vida. Nós somos beneficiados com a manifestação da glória de Deus, mas a glória é de Deus. Nenhum de nós temos glória nenhuma. Se nós queremos ter glória, nós estamos usurpando aquilo que é de Deus, estamos colocando numa contramão que podemos ter um desastre muito grave na vida de fé. Então a glória pertence a Deus. Agora é meu dever, é seu dever, é nosso dever dar glória a Deus. O que Jeremias foi usado por Deus para este povo, ele disse, dai glória antes que venha a escuridão e antes que tropece os vossos pés nos montes tenebrosos. Eu disse aqui e sempre digo que Deus ele é presciente. Ele conhece o fim antes do começo. Então, Deus já estava advertindo aqui, através de Jeremias, que estava para vir diante deles escuridão, que eles iriam tropeçar nos montes tenebrosos, a luz ia se transformar em trevas, em morte, e seriam reduzidos à escuridão. Então veja, era um futuro que se apresentava tenebroso, difícil para aquele povo. Mas antes disso, a palavra diz, certamente que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter avisado antes a seus servos, os profetas. O profeta, a ele Deus fala, ele vem e avisa o povo. O povo atendeu, a operação de Deus está em curso. Livramento, a proteção, a direção, o amparo, a segurança, tudo vai funcionar bem. Não atendeu, então as coisas que estão para vir, elas virão, elas não serão retidas, não serão impedidas. Observe quando Deus disse que ia destruir Nínive. Quem ele mandou para Nínive? Mandou um profeta. O profeta Jonas. Ele procurou fugir, ele procurou sentir o peso da responsabilidade, mas não teve jeito. Ele não quis ir de navio para Nínive, mas ele foi de peixe. Mas que foi, foi. E quando chegou lá, ele falou as palavras que Deus tinha dado a ele, o povo se arrependeu. Deus disse que ia destruir. 40 dias estavam determinados para a destruição da cidade de Nínive. Quando ele começou a pregar isso lá em Nínive, o povo se arrependeu. O rei, o seu subalterno, todas as famílias, colocaram até os animais para jejuar. O temor que caiu no coração dele. Então o que aconteceu? É o que Jeremias disse, dai glória ao Senhor antes que venha. Quer dizer, 40 dias passando um piscar de olhos. Mas quando Jonas chegou, o povo arrependeu-se. Quase 120 mil pessoas. E o que Deus fez? Destruiu em 40 dias? Não. Deus perdoou aquele povo demonstrou arrependimento. Deus suspendeu, tirou aquele juízo que estava para vir. Por quê? Porque houve uma tomada de posição daquele povo. Aquele povo de Nínive, melhor do que o povo do tempo de Jeremias, eles se arrependeram. E, portanto, Deus livrou. Já os do tempo de Jeremias não se arrependeram, não obedeceram e ainda agiram mal contra o mensageiro do Senhor, o profeta Jeremias. E, portanto, não teve outra alternativa. Eles tiveram que ser levados e passaram por esse tipo de sofrimento. Quando nós vemos do nascimento de Jesus, até os anjos deram glória a Deus. Os anjos, quando anunciaram o nascimento de Jesus, disseram glória a Deus nas alturas. Então os anjos dão glória a Deus.
Os salvos dão glória a Deus, os remidos dão glória a Deus. Nós somos chamados e fomos formados para a glória de Deus. Então, o Senhor nos formou para a glória dele. Então, a forma de nós agradarmos ao Senhor é dar glória a ele, é glorificá-lo, é bendizê-lo, é exaltá-lo. E aqui, Jeremias foi usado para aquele povo. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão. Eles sabiam que a palavra de Deus na boca de Jeremias era verdade. Nenhuma profecia de Jeremias caiu por terra. Ele era seguro. Ele não trocava as palavras. Ele não modificava a mensagem de Deus. Ele transmitia a mensagem corretamente. E este povo sabia que nenhuma das palavras ou profecias de Jeremias anterior a esta tinham se cumprido. E por que esta também não iria se cumprir? Iria se cumprir, porque eles viram o caráter de Jeremias. Mas o povo estava numa condição espiritual tão decadente, tão difícil, que não teve jeito para eles. Eles endureceram a cerviz, eles foram quebrantados de repente, eles foram levados em cativeiro, eles passaram a sofrer no cativeiro, e sofreram, e choraram, mas era um choro tardio, porque eles foram avisados antes de acontecer, mas não se deram por avisado. Salomão deixou escrito, o avisado vê o mal e passa de largo, escapa, mas o tolo cai no caminho, cai no buraco. Eles fizeram um papel de tolo, conhecendo a Deus, sabendo o que se deve a Deus, mas não deram a Deus o que é de Deus, que é a glória. Dai glória ao Senhor vosso Deus. E estavam bem orientados, dizendo por quê? Se não derem glória a Deus, virá escuridão, virá tropeço, virão montes tenebrosos, virão sombra da morte e virão escuridão. Jeremias foi claro no que disse, mas eles não ouviram. E olha o que o Senhor disse no versículo 17. E se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba. E amargamente chorarão os meus olhos, se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Então veja, se não ouvir a voz do Senhor através do profeta do Senhor, olha o que aconteceu. Foram levados para a Babilônia 70 longos anos. Parece que era uma eternidade. Quantos morreram no cativeiro? Quantos nasceram no cativeiro? Sem desfrutar a bênção de Deus, a terra que Deus tinha dado, a casa que Deus permitiu que fosse edificada, o lugar da adoração, onde Deus disse que lá estaria o ouvido dele, o olho dele, o coração dele, a palavra dele, tudo estaria naquele templo. Mas eles não se deram por avisado e tudo aquilo veio por terra abaixo. Nada ficou em pé. Tudo foi destruído. Isso custou muito caro a Deus. Um povo que ele separou, que ele escolheu, que ele santificou, que ele se posicionou para livrar e defender, e disse o meu povo. Pois é, o meu povo, quer dizer, o povo escolhido e chamado pelo Senhor chegou a este ponto. Os dias em que nós vivemos são dias tenebrosos, são dias difíceis, são dias perigosos. E há muitos que estão à semelhança do povo de Israel desta época, aqui de Jeremias, estão vivendo da mesma forma. Vem uma palavra de Deus, eles reprovam, eles rejeitam, eles não aceitam. Mas vem qualquer outra palavra que não é de Deus, embora use-se o nome de Deus, mas quando vai se avaliar o que está se dizendo, ele não se harmoniza com a palavra e com a vontade de Deus. E as pessoas rejeitam o verdadeiro e abraçam o falso.
Porque para todo verdadeiro existe falso. Para todo profeta de Deus verdadeiro, existe o falso profeta. E eles estão misturados por aí. E o povo, às vezes, perde o entendimento, deixa de dar glória a Deus, fica glorificando as pessoas, o que é contra o princípio da palavra de Deus, e depois que são levados por cativeiro, por escuridão, por sofrimento, pelos montes tenebrosos, começam a tropeçar, começam a andar em escuridão, começam a ver a morte diante dos olhos, mas nem assim eles ainda querem se arrepender. Mas Jeremias foi fiel. Ele disse: antes dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão. Então, Deus sempre avisa antes, para que depois ninguém tenha uma desculpa diante do Senhor. Mas também o Senhor não avisou, mas também o Senhor não falou nada, nós não escutamos nada, e por que aconteceu de repente? Não, as coisas de Deus não acontecem assim de repente, não. De repente é a operação do poder, é a manifestação da glória de Deus. Existem os de repentes de Deus. Mas quando se trata de uma palavra de Deus, que ele dá ao profeta, e o profeta chega e diz: assim diz o Senhor, é uma advertência, é um aviso. E esta palavra de Deus, ela tem o seu tempo da misericórdia. Se não aproveitar, fecha a misericórdia e vem o juízo. Foi o que aconteceu aqui. Enquanto Jeremias estava profetizando, dizendo para eles dar glória ao Senhor, se eles tivessem entrado por este caminho, a misericórdia de Deus os tinha livrado daquela situação que estava para acontecer. Mas como eles não se deram por avisados, eles mantiveram a dureza do coração, eles perderam a misericórdia, enfrentaram o juízo e foram levados e perderam todas as liberdades que eles tinham. E começaram agora a ficar em lamento e sofrimento. O que eu e você podemos aprender com esta palavra? Nós estamos vivendo num tempo em que há muita mistura, há muita modificação, há muita novidade aparecendo por aí. Mas a palavra de Deus, ela continua a mesma, ela não mudou, ela é firme, ela é segura. E hoje nós não temos um profeta Jeremias, um profeta Isaías, mas nós temos o escrito deles que ficou registrado na palavra de Deus. E a nossa felicidade é que esta palavra de Deus não é uma palavra temporal, uma palavra que foi dita só para aquele povo e para mais ninguém. Não, a palavra de Deus foi dita para aquele povo, mas ela serve para o nosso ensino, para a nossa correção, para o nosso direcionamento. Por isso que nós temos a palavra de Deus. Porque se ela tivesse sido dada somente para aquele povo da época que viveram os profetas, a palavra não tinha utilidade nenhuma para nós hoje. Mas como ela está além do tempo, e ela é a palavra de Deus, ela é útil para todos os tempos e épocas, para hoje, o nosso século 21, esta palavra, que foi dita por Jeremias há muitos anos antes de Cristo, ainda hoje ela tem a sua valia diante de nós. E o que é que Deus está pedindo de mim hoje, de você, de cada um de nós? É que demos glória ao Senhor nosso Deus. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão. Há uma escuridão se aproximando aí pela frente. Há montes tenebrosos, há sombra de morte, há escuridão que está vindo, aproximando-se por aí. E para se livrar desse estado de coisas que está para acontecer perante a humanidade, pelos 4 cantos da terra, o que é que eu e você devemos fazer? Dar glória ao Senhor. Dar glória ao Senhor. Isto não é difícil. Basta ser temente a Deus, dependente do Senhor, leal a Ele, fiel a Ele e crer na sua palavra.
E é o caminho que nós podemos entrar por ele e sermos guardados e protegidos pela mão poderosa do Senhor nosso Deus. Então, dai glória ao Senhor. O tempo de dar glória a Deus é agora. Este é o momento. Este é o dia. Esta é a oportunidade para que eu e você, para que cada um de nós possamos abrir a nossa boca e proferir glória ao nome do Senhor. Que a nossa vida seja um tributo para a glória de Deus. Que as nossas ações, o nosso comportamento, a nossa palavra, os nossos negócios, eles tributem glória ao Senhor nosso Deus. E quando nós temos o foco de glorificar a Deus, então nós somos guardados pelo Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus. O escritor Lucas deixou gravado, registrado em Atos dos Apóstolos. Nós observamos que o nosso corpo, ele foi comprado pelo Senhor. Está escrito, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós precisamos dar glória ao nome do Senhor. É 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, uma vez que eu fui salvo, que você foi salvo, que nós fomos salvos por Jesus Cristo, nós somos comprados por bom preço. O preço de sangue, o sangue de Jesus, sangue puro e imaculado, sangue carmesim, oferecido a Deus. Este foi o preço da nossa redenção, do nosso resgate, da nossa libertação. Então agora qual é o nosso dever diante de Deus? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, Jeremias disse, dai glória ao Senhor. O apóstolo Paulo escreveu, glorificai a Deus. Então, glorificar é dar glória ao Senhor. Esta deve ser a nossa ocupação nos dias em que Deus nos permite estarmos por aqui. Porque a noite está vindo, a escuridão está se aproximando, a sombra de morte está vindo, os montes tenebrosos estão aí. Mas nós não temos promessa de tropeçar neles e de viver na escuridão. Mas recebemos de Deus uma promessa de andarmos na luz. E como é que devemos proceder? Dar glória a Deus. Dar glória a Deus. Glorificar a Deus. Glorifique pela manhã, pela tarde, pela noite. Glorifique ao comer, glorifique ao dormir, glorifique ao trabalhar. Em todo momento, tenha como alvo glorificar a Deus. Viva de tal maneira que a sua vida glorifique ao Senhor. Foi o que Jesus disse quando Mateus deixou escrito no Evangelho, do capítulo 5. Olha o que Jesus disse aqui, ó. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, ao eles observarem a minha vida, a tua vida, a nossa vida, de acordo com o propósito, a vontade de Deus, fazendo o querer diante do Senhor, demonstrando uma vida honesta, pura, sincera, fiel, leal, obediente e dependente de Deus, eles vão ver estas boas obras que estamos realizando pela força do Senhor, pelo poder de Deus na nossa vida, e eles vão glorificar o nosso Pai que está nos céus. Olha o que Jeremias disse, dai glória ao Senhor vosso Deus. Então são estas as formas de glorificar a Deus. Eu e você podemos e devemos viver de tal maneira
que o Senhor seja glorificado, seja pelos nossos lábios, seja pelas nossas ações, que o Senhor seja para sempre glorificado. Então, o tempo de dar glória a Deus é agora, antes que o perigo venha. Pensemos sobre isto. E se estávamos vivendo de maneira desleixada, desobedecendo a orientação de Deus, é hora de voltar. É hora de entrar pelo caminho da obediência e prestar mais atenção à palavra de Deus e cumpri-la, para que Deus possa mover da sua mão e nos dar o livramento que precisamos a todo instante. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.